Boa noite, meu amigo. Boa noite, como é que tá, meu amigo? Tudo ótimo, graças a Deus. Bacana, tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo, tá me ouvindo bem? Bem também. Então, O pessoal tá entrando aí ainda, né? Que abri agora. sei. Também com 6 pessoas já acompanhando. Só fechar as abas da internet aqui para não dar nenhuma É. interferência. Acho que a gente já podia ir começando, né? Então, Vai entrando o pessoal isso aí, que eu ia falar. O pessoal já vai entrando também, vai acompanhando. né? Tô vendo aí que já tem alguns amigos aí, né? Carol, que trabalha aqui no escritório conosco, também tá por aí. Atua mais direto no empresarial comigo também. Bacana. Mas bacana. Olha, Pedro, o tema é interessante, né? Um tema que Muito. está em alta, um tema em muita discussão e causando muita polêmica na internet, né? Exatamente. Isso eu ia falar. Interessante ao mesmo tempo polêmico, né? Mas para o momento que a gente vive, com as reformas que a gente vai ter tributárias aí, é muito importante que as pessoas entendam o que é isso, porque pode ser utilizado. Não é algo inacessível, né? E não é algo que está distante da realidade de grande parte da população, igual muitos pensam, né? Eu acho que é esse o principal ponto. Ah, holding não é para mim, é só para quem é milionário. Não, não é isso. Né? Então a gente vem hoje para poder desmistificar isso aí um pouquinho e ver e mostrar que isso é acessível para todo mundo, né? Na verdade, a holding, ela faz a diferença principalmente para quem tem pouco patrimônio, né? Porque Exato. além dela ajudar também a questão, né, da proteção patrimonial, que é o que mais tem tido de propaganda nos últimos dias, principalmente aqui no Instagram, né? Uhum. Ela também é uma ferramenta de fazer um planejamento sucessório eficiente, diminuir custos, principalmente, né, no caso de um Uhum. óbito, aí de um pai ou de uma mãe, né, por conta da questão do inventário, e também para poder preservar o relacionamento familiar, né? Isso é muito importante, Uhum. porque com a Holt tudo é discutido já, né, ainda em vida, fica muito melhor esse trânsito, né? Uhum. Depois que alguém vier a faltar. Isso é muito importante, inclusive para poder preservar o patrimônio também, porque às vezes o inventário vai arrastando na justiça, principalmente se for um caso de um inventário judicial, se não tiver um acordo entre as partes, ou, né, se tiver menor, alguma coisa assim, Exato. vai arrastando na justiça 10, 15 anos, e se tiver alguma empresa, por exemplo, que tem que ter, né, ali ó, a lucratividade para Uhum. funcionamento e tudo, pode gerar até uma falência de um Exato. empreendimento. E Então, é verdade assim, quanto mais tempo demora a questão do inventário, ele lapida mais o patrimônio, porque os custos eles vão se aumentando, é o custo com advogado, aí cada hora é um alvará que você precisa pagar, né? Cada ação que o advogado executa tem um custo, então quanto mais tempo ele se alastra, é pior para o próprio patrimônio. Então o ideal é que isso seja resolvido em vida, para quando falecer, né, que demore bastante tempo, obviamente, mas que tudo se resolva de uma forma muito mais rápida, eficiente e mais barata, obviamente, né?
E assim, já entrando um pouco no assunto, né, a gente pensando nos tipos de hold para o pessoal entender, né? Uhum, Porque a hold nada mais é do que uma empresa, você vai poder falar na parte contábil com mais uhum, maestria do que eu, com mais conhecimento do que eu, a respeito da construção em si da parte contábil. Mas tem diversos tipos, mas o que é mais usual seria a hold patrimonial, né, uhum, seria o caso para poder fazer gerência mesmo de bens imóveis, né, uhum. para poder controlar aluguel, essa coisa, e depois você vai poder fazer um adendo também na questão da tributação, né, do imposto de renda quando se refere a aluguel. Seria uma hold patrimonial nesse sentido. Também tem a hold, né, de administração, que seria para administração de outras empresas, para Exato. poder também fazer a proteção de cota capital. Né? E também tem a questão da hold, que é uma hold familiar, que ela Uhum, envolve ali uma questão de planejamento de patrimônio, num caso de sucessão mesmo, exato. pensando já em inventário, né? Que é uma hold que não vai trabalhar a rentabilidade, Uhum. ela não vai trabalhar, por exemplo, essa questão, né? Até pode invadir também a Sim, questão de são aluguéis, mas patrimoniais. não seria o foco principal dessa hold, né? E aí não sei Exato. se você poderia falar um pouco mais nessa diversificação desses tipos de hold na parte contábil. Tá. Assim, igual você falou aí, né, já de início, a hold nada mais é do que uma empresa. Então, todo mundo que abre uma hold, ele precisa entender que ele está constituindo uma empresa, né, perante uma junta comercial ou até mesmo um cartório. Mais usualmente feito, né, hoje via junta comercial, pela praticidade e o custo, né? Mas então a pessoa precisa entender que ela está constituindo uma empresa. E a empresa, ela gera uma série de obrigações perante ao fisco, né? Tem algumas particularidades envolvidas, né, na própria constituição do contrato social, que não tem outras empresas, mas no foco em geral, na tratativa perante a Receita, ela é uma empresa. E aí você tocou no assunto, né, da gente falar dos tipos de, né, são vários tipos que existem de holding, mas os mais usuais são realmente a patrimonial e a familiar, que são para fins sucessórios, e essas podem inclusive ser mistas, né, a gente pode ter os dois casos, né, dentro da mesma holding, caso a pessoa tenha uma exploração de aluguéis e que faz total sentido, né, haja visto que a gente tem uma alíquota hoje de imposto de renda de 27,5% que vai incidir sobre os aluguéis e na holding apenas 11,33%. Então a gente tem uma diferença aí de aproximadamente 16% de imposto aí que você vai estar economizando, né, colocando os imóveis dentro da holding e fazendo a exploração do aluguel por ele. E a outra vantagem é que quando você recebe isso na holding, você distribui isso, né, como lucro da empresa para os sócios e é isento a tributação sobre a distribuição de lucro. Né? E quanto à questão, né, de ter uma holding de participação, essa eu já aconselho a fazer separado, porque não faz sentido você ter participação em uma empresa, né, e essa empresa pode haver algum problema, né, de dívidas ou até, né, Deus que guarde, algum problema trabalhista e de acidente, algo assim, e aí você vai executar, né, a pessoa vai ser executada. Se você tiver a participação com essa holding de patrimônio em outra empresa, você vai acabar atingindo o seu próprio patrimônio. Então, a ideia de blindagem, de proteção, ela iria toda por água abaixo. A verdade é essa. Então, não faz muito sentido a gente trazer essa participação, a holding de participação, junto com a holding, né, patrimonial e sucessória. O ideal é que a gente tenha pelo menos duas, né, se for o caso de ter essa holding de participações também. Né? E a gente tem outros quesitos também, né, na questão do planejamento, né, que é o mais interessante, a gente planejar o que vai ser feito, né, porque eu gosto de falar que a holding ela é personalizada, né, Gesa? A verdade é essa. Ela não é um produto de prateleira que você pega pronto e entrega para o cliente. Eu acho que isso é o mais interessante a gente falar, porque cada caso é particular. Tem gente que quer só a proteção do patrimônio, que nem tem exploração de aluguel. Às vezes o patrimônio que ele tem é de uso próprio, então ele não explora financeiramente aquilo, né? Então não faz sentido ele abrir uma hold com exploração, com atividade de exploração. O outro, às vezes, já está com um patrimônio definido, o que vai ser dividido para cada herdeiro, e ele, na verdade, só quer explorar os aluguéis também, enquanto ele está vivo. Então, é outro tipo de produto. Então, é interessante a gente entender que ela é personalizada, ela vai de acordo com a necessidade do cliente, né, de quem tem a posse do patrimônio, e ela vai de acordo com o que ele quer para o futuro também, porque a gente tem que pensar no futuro. Não adianta a gente fazer uma hold pensando no hoje, a gente tem que pensar no futuro.
o que que vai acontecer, quem são os sucessores, né? Com quem os sucessores até são, às vezes, casados também, que eu acho que é interessante a gente colocar isso, né? Então, ou se são, né, ou não casados, né? Então, isso tudo ela vai moldando o que que seria o produto holding para aquele cliente. Então, a gente, quando vai fazer uma holding, a gente tem, não vou falar que a gente tem um briefing pronto, mas a gente vai vendo na conversa com o cliente ali e sentindo dele quais são as necessidades. E através disso a gente vai moldando o produto que ele precisa, para entender aonde ele quer chegar e qual que é o resultado que ele precisa ter. É, é muito importante mesmo, porque é aquilo que a gente conversava naquela reunião que nós tivemos semana passada, Uhum. a respeito de um trabalho personalizado. E eu prego muito isso na advocacia, de uma assessoria jurídica, né? A gente fala de assessoria jurídica mensal personalizada. A gente Sim. trabalha dentro da empresa, conhece a realidade e também essa necessidade quando se fala de hold patrimonial, pensando em planejamento sucessório. Não adianta eu pegar a letra fria da lei e simplesmente alinhar com o contador, abrir uma empresa e jogar o patrimônio, fazer uma doação do patrimônio pessoal para dentro da Uhum. empresa e ali as cotas e etc. Quando chegar, se for num pensamento de planejamento sucessório, quando houver o óbito, as cotas vão ter que passar por um espólio do mesmo jeito, seja Exato. judicial, seja no administrativo, e vai ter que recolher o ITCMD sobre as cotas capitais, e aí ela vai levar os valores, né, Uhum. como se fosse um inventário tradicional, mesmo sem passar pela hold, Uhum. e também não seria de eficácia nenhuma nesse sentido, e teria o gasto de ter recolhido o imposto de doação, o ITCD. Então, precisa, de fato, fazer esse planejamento de forma humanizada, Uhum. porque precisa conhecer a realidade daquela família e do Uhum. empresário que precisa, né, desse tipo de serviço. E isso também se desenvolve em outras matérias, né? Quando a Uhum. gente assume assessoria jurídica de empresa, e também no caso do contador, assume uma assessoria contábil de uma empresa, ele precisa conhecer essa realidade, porque não Uhum. adianta, cada empresa tem a sua particularidade, e no caso de um planejamento sucessório, cada família também tem a sua particularidade. Tem que entender o motivo daquela criação, daquela Exato. hold, porque talvez está pensando, né, num possível um casamento que já tem ali um desgaste e aí uma questão, né, de um divórcio futuro, né, não é um motivo, uma ferramenta usual para ser prejudicial a A ou Uhum. B, mas se houver uma convenção entre as partes, ao invés de fazer a transferência simples, já faz a transferência através de uma hold com a Uhum. divisão das cotas de participação e ali fica tudo resolvido, né? Uhum. Então é nesse sentido de que um trabalho personalizado faz muita diferença. E Sim. também a diferença para garantias de direito, porque o que nós temos visto, principalmente nas redes sociais, é que estão anunciando hold à torta e direito e tem causado polêmica. Aquele vídeo, né, que foi o motivo dessa nossa conversa Uhum. daqui hoje, que virou uma polêmica, um vídeo que teve, Uhum. né, assim, muita visualização e comentário, porque está todo mundo vendendo hold né, no meio jurídico, né, quem atua no direito empresarial, Na mas contabilidade também, é do é mesmo jeito. porque os clientes, principalmente empresários, né, no momento de um cenário jurídico, né, que vem se arrastando desde a pandemia, com muita instabilidade, seja jurídica e financeira no país, né, para as Uhum. empresas, e aí o empresário fica com medo, né, de algum momento, né, como você bem disse, sofrer uma ação Uhum. trabalhista ou sofrer, né, uma execução tributária porque recolheu numa alíquota errada e etc. Ou talvez até mesmo porque sonegou, Uhum. né, passou por uma dificuldade, teve que sonegar, não recolheu os impostos da forma devida, e aí ele pensa em proteger esse patrimônio. E aí, assim, trazendo um caso, né, que aconteceu, que chegou para mim já em problema, né, uma Uhum. grande empresa, uma multinacional daqui da região, um pessoal, né, que trabalha com exportação de produto mesmo, sofreu uma execução e aí, depois da execução do caminhando, fez a hold, né? Uhum. Fez a doação, e aí o empresário continuou com a cota de participação dentro da hold e largou todo o rastro. E aí, quando a Receita Federal distribuiu a execução fiscal na Justiça Uhum. Federal, e correu até aqui na comarca de Manhuaçu, o juiz federal, em caráter liminar, em pedido liminar, ele decretou a incorporação dos bens da hold dentro da execução.
Então, assim, o cliente daquele profissional que fez à época, que eu já assumi depois, né? Fez o pagamento do imposto de doação, fez toda a mudança, registrou em cartório que tem que pagar, né, os Que emolumentos fica do cartório caro, e muito ficam caro. caros e não gerou nenhuma estabilidade jurídica para ele. Ele só gastou, E né? o pior disso tudo ainda é que ele teve o custo do serviço que foi vendido para ele como solução, provavelmente, e não resolveu. Que eu acho que é o que mais amarga, você pagar por uma solução que não resolve no final das contas. Né? Eu acho que é isso que fica pior, essa sensação de você, mas você me vendeu isso, não funciona. Só que quando a gente vende, a gente tem que também falar, né, quais são as nuances. Né? Eu sempre deixo claro para todos os clientes, você tem problema já, execução, você está com algum processo correndo? Se você tiver algum processo correndo, eu abro, não tem problema. Mas a chance de dar errado e lá na frente, né, despersonificar a pessoa jurídica e transferir de novo o patrimônio para a pessoa física é muito grande, porque o problema já existe. Ele protege, ele blinda de problemas futuros, que nem existem ainda, que podem acontecer, mas do que já existe, do que já está rolando, do que já foi descoberto, vamos falar assim, esse não tem como. Porque acredito eu, né, que você vai me falar melhor que eu sobre isso, que a justiça vai entender que isso é até má fé, né, do próprio contribuinte, o que ele está sendo feito. Então, assim, é raríssimos casos a gente vê quando existe um problema, a justiça definir ao favor do contribuinte que agiu de certa forma de má fé. Então, a tendência é que ela sempre haja, né, para o lado contrário do contribuinte. Então, essa segurança que a gente tem que dar para o cliente, ela tem que ser embasada em realidade. Eu acho que ela não pode ser embasada em hipóteses. Né? A realidade é essa, é X, Y, Z. É a gente trabalhar em cima das hipóteses, os riscos que existem. Mas dentro da realidade é onde a gente tem que dar segurança para aquele contribuinte, para aquele cliente. Com toda certeza. Esse caso mesmo que eu trouxe como exemplo, que chegou até mim, né, Uhum. foi exatamente isso que aconteceu. Eles, né, a Receita Federal e depois, né, a Procuradoria conseguiu comprovar o rastro e demonstrou, porque há a necessidade, quando vai fazer o pedido da despersonificação da personalidade jurídica, o único requisito que é exigido pela lei é que demonstre a má-fé, que Uhum. é feita a ocultação patrimonial, né, com o intuito de ocultar mesmo o patrimônio para aquela execução. Né? Uhum. Não é uma questão apenas de planejamento sucessório, ou seja, qual o outro motivo. Então, se a Receita e a Procuradoria conseguir demonstrar, vai passar o pedido de despersonificação com toda certeza. E aí, além de voltar todo o patrimônio, né, envolver ele dentro da execução e aí sofrer as penhoras Uhum. futuras e etc., a pessoa ainda teve todo o gasto, né, de emolumentos, honorários contábeis, honorários advocatícios e por aí vai. Né? Então, assim, é por isso que causou tanta polêmica. Né? É uma ferramenta importante, muito, muito importante, porque um cenário tributário e jurídico e também de outras, né, de outros motivos que acabam vindo, como houve a questão da pandemia, Sim. tem que ter sim esse olhar atento para esse tipo de problema. Então, tem que ter esse trabalho de preventivo, né, com antecedência mesmo, para poder não sofrer nenhum problema no futuro e garantir a saúde financeira dos empreendimentos. Isso é muito importante, é uma ferramenta importante. A gente pensando, né, nos temas aqui, Uhum. falamos a respeito de benefícios e Uhum. malefícios, né, os motivos bons e motivos ruins de trabalhar com a hold para o cliente, né? E eu, Uhum. sinceramente, não vejo nada de ruim na hold, mas desde que ela seja feita né, ali, com todo um planejamento, com toda uma análise jurídica contábil anteriormente, para poder ter o embasamento dentro da realidade, para não gerar um problema no futuro. Porque senão o problema é maior do que enfrentar o problema sem a hold. Exato, é o que você falou. Eu não vejo malefícios. Ela só te traz problema, te traz malefício se ela for mal feita, se ela for mal planejada. Se ela for bem executada, bem planejada, né? A chance de dar errado é praticamente zero. A não ser que, assim, a gente costuma brincar, né, Jéssica? Até o passado no Brasil é incerto, né, na questão jurídica. Então, assim, o que a gente traz sobre isso é o que está dentro da lei hoje. Eu acho que foi até uma pergunta do Roninho do Cantina que ele mandou aí para cima um pouquinho, né, com esse tanto de gente começando a utilizar a hold, a modalidade,
se isso vai ser visto de bons olhos pelo governo e vai continuar sendo tratado de forma suave, né? Igual está hoje. A tendência é que sim, porque a gente está falando de artigos existentes no Código Civil, né? Então, o Código Civil ele não tem uma mudança tão frequente igual um Código Tributário, né? Então, a gente está falando de Código Civil brasileiro. E quando a gente traz isso para a realidade da holding, um Código Civil, a gente está falando de algo que está presente no Brasil há tantos anos, né? E se você for olhar os artigos que são usados, são artigos com mais de 20, 30 anos, que são embasados para a criação da holding, mas a gente não pode dar nenhum tipo de garantia que não vai, amanhã ou depois, o juiz definir ao contrário. Mas a gente tem um embasamento, né, judicial que hoje é tranquilo e é favorável você utilizar, é vantajoso você ter uma holding hoje, né? Então, nesse sentido, a gente traz essa informação para o cliente. Eu não posso garantir o que vai acontecer lá na frente, porque a justiça a gente não pode afirmar nada. Mas a gente traz perante a realidade o que tem de embasamento jurídico que a gente pode utilizar. E essa é a vantagem da holding, porque ela está toda embasada dentro do Código Civil. Todas as cláusulas que a gente faz dela, desde as cláusulas de constituição do nome até o foro, né, são embasadas no Código Civil. Então, isso traz uma segurança muito grande para o cliente também, né? E assim, na verdade, ele traz uma segurança jurídica ainda maior do que não ter a holding, né? Porque o Código Tributário, inclusive, está sofrendo mudanças. Agora tem a novo Código Tributário que está dependendo das leis ordinárias para poder ser regulamentado os impactos, né? Então, assim, e além de tudo, nós temos mudanças também de jurisprudência, né? O STF e o STJ têm tido pensamentos diferentes diante das lacunas da legislação, e ainda mais agora, sendo aprovada uma nova legislação, aí é que vai sofrer mudança mesmo, porque tem toda essa questão da transição e também porque essa vacância, né, da transição ali e também as lacunas que a nova lei vai trazer. Porque nenhuma lei vem pronta. Ela vem com a base, né, para poder se iniciar ali a transição e depois as jurisprudências, os entendimentos pacificados dos tribunais vão fazendo a implantação do efeito dessa lei, né? Então, ter essa segurança na holding, que ela vem através do embasamento jurídico do Código Civil de 2015 e também a Lei das Ações, né, a 10.303 de 2001, que inclusive traz do Instituto Golden Share também, a respeito dos poderes políticos, nós vamos falar ainda, ela dá um embasamento jurídico muito específico. E aí sim ela traz uma segurança para o empreendimento. Porque não necessariamente a empresa, né, se for o caso de um empresário que tem ali uma atividade, etc., o patrimônio precisa ficar alocado dentro da empresa. Ele pode muito bem estar na hold e ser utilizado dentro da empresa, né? Tem toda essa flexibilidade e aí vai garantir ali a proteção desse patrimônio, mas não vai ficar desamparado dentro da empresa dos ativos, né? E aí, pensando também um pouco na hold de planejamento ali sucessório, né, na holding patrimonial e na holding familiar também, a gente tem visto muito, e chega muito no escritório, essa questão, principalmente que a gente, aqui no interior, né, nós temos pessoas de um pensamento um pouco mais antigo, menos informações nesse sentido de empreendedorismo, né? Nós temos a maioria da nossa atividade aqui da região. Conservadoras também, né? A maioria da atividade da nossa região é cafeicultura, então, né, pessoas ali mais da vida rural e etc. E aí muita gente chega, né, para pensar num planejamento sucessório e aí esbarra no medo de amanhã ou depois brigar com um dos filhos, ou no medo de um filho que ainda é solteiro casar e ali ter algum problema familiar, ou algum outro motivo que geraria para ele talvez uma instabilidade no futuro, que é o momento que ele mais precisaria, depois que ficar idoso e etc, né? E aí acaba não fazendo. Por mais que a gente explique, ainda é uma resistência na nossa região nesse sentido, né? E as pessoas precisam entender que é plenamente possível inserir dentro do contrato de constituição, do contrato social da holding, por ela ser uma empresa como qualquer uma outra, né, ali os poderes políticos, né, a cláusula de Golden Share, que ali prevê toda a questão, né, da cláusula que eles chamam da cláusula, né, da ação de ouro, que ele vai ter a administração mesmo tendo, né, as suas cotas menores do que a dos filhos, né, porque não adianta também criar a holding patrimonial ou a holding familiar
com o intuito de fazer planejamento sucessório, e os pais que estão fazendo a doação para os filhos ficar com 99% das cotas da empresa. Quando eles falecerem, vai ter que inventariar as cotas e vai recolher o ITCMD do mesmo jeito. Exato. Então, a pessoa precisa entender. Vai fazer uma hold com planejamento, né, de sucessório, ele não vai ser dono mais daquele patrimônio. Ele pode sim ter os direitos políticos e ali garantir a administração de todo aquele patrimônio durante a vida e ainda ter uma cláusula Percepção dos lucros específica. também, né? E ainda tem uma cláusula específica também do usufruto, porque talvez o patrimônio é um patrimônio menor e ele precisa para sobreviver e nem é tanto envolver a administração e participação de lucros. Né? Você pode falar um pouco mais nesse sentido, porque também envolve aí a questão dos impostos, a diferença do ITCMD para o ITCD, a questão também da cessão onerosa que pode ser feito, né? Tem umas limitações e aí é uma parte mais contábil. Exatamente o que você falou. Fazer a holding, deixar o sócio, né, o proprietário do patrimônio, com 99% das cotas, é jogar dinheiro fora. Não que, Pedro, eu tenho que já abrir e colocar o nome dos meus filhos. Não é exatamente também nesse sentido. Não precisa dessa pressa toda também, né, Jéssica? Porque a gente sabe que tem, na parte contábil, né, a gente tem alguns problemas quanto a essa questão de doação, do TCMD, que vai pagar o imposto e tudo mais. Então, se você quiser fazer isso de forma parcial, né, aos poucos, não há problema nenhum também. Mas o ideal é que, assim, quanto mais o tempo passe, menos você tem e mais os seus filhos têm, porque a ideia é a sucessão. Outra coisa que é, assim, interessante a gente falar também, eu acho que foi até naquele material que a gente discutiu, contaram um caso, né, de uma holding que foi mal feita, que os filhos assumiu 100% das cotas e não foi preservado os direitos políticos, né, do patriarca da família, do dono do patrimônio, e o filho brigou com o pai e basicamente destituiu o pai da empresa e passou a assumir todos os imóveis, né, e administrar aquilo tudo. Então, o risco de ser algo mal feito também não é só o problema judicial que pode vir, ele pode também estar dentro de casa, né? Então, por isso que é interessante assegurar os direitos políticos daquele que é dono do patrimônio. E a questão que o brasileiro precisa entender é que a gente não precisa ter imóvel na pessoa física. A gente não precisa ter nada na pessoa física. O interessante é a gente ter na pessoa jurídica. Hoje, nos grandes países, né, nos países de primeiro mundo, e os grandes milionários no Brasil, já não tem nada na pessoa física. São pouquíssimas as coisas que ele tem na pessoa física. E a gente tem essa falsa impressão de que não ter nada na pessoa física significa que a gente é pobre. Né? E não é essa. Às vezes a gente construiu um patrimônio bom, um patrimônio legal, mas transferiu aquilo para a holding e a gente se sente pobre. E não é esse o pensamento. Na verdade, você está protegendo o seu patrimônio, garantindo o futuro dos seus filhos ou até netos e bisnetos, dependendo do tamanho do patrimônio. E o mais interessante é que você vai garantir que seu filho não seja rebaixado de classe social ao sofrer um processo de inventário. Porque a gente sabe que hoje o custo aproximado e a tendência a aumentar, né, Jéssica, com a nova reforma tributária aí, hoje um custo aproximado de um processo de inventário ele pode chegar a 40% do patrimônio. Se a gente está falando de um patrimônio de R$1 milhão, a gente está falando que essa pessoa vai gastar 400 mil para poder fazer o inventário. Provavelmente ela não vai ter esse dinheiro. Então ele passa do status de milionário para o status de rico. Então a gente por isso que a gente brinca, né? Você vai rebaixar o seu filho ou o seu neto, bisneto, de classe social, porque não planejou o futuro deles e não deixou tudo pronto. Fora que é assim, um abacaxi imenso para descascar quando a pessoa morre. Que às vezes não tem imóvel regularizado, às vezes tem empresa envolvida também dentro do patrimônio, e aí tem que fazer uma alteração empresarial. Então, assim, são uma série de coisas que podem atrapalhar e volta naquele assunto. Alastra esse processo por longos e longos anos e isso só vai lapidando o patrimônio cada vez mais. E quando a gente fala, né, da pessoa que vai administrar e quer perceber os lucros daquele negócio que existe, ou que seja até mesmo da parte rural, tem o seu café plantado lá e vai incorporar um imóvel, né, a fazenda ali na holding, e quer ainda continuar explorando, vamos explorar ou como pessoa física ou como pessoa jurídica, mas você ainda assim pode continuar percebendo os lucros daquele imóvel. Ou um apartamento que você tem de aluguel, um galpão, que é muito comum na nossa região, você pode continuar percebendo os lucros, né? Recebendo os lucros daqueles imóveis, tendo o usufruto deles vitalício,
né, sem ter nenhuma cota. A gente consegue garantir todos os direitos políticos, né, e até mesmo de alienação dos bens, sem aquele dono do imóvel, né, do patrimônio, ser dono de fato das cotas da empresa. Então, isso que é o mais interessante, essa flexibilidade que a holding nos oferece, de planejar, de garantir o futuro, de proteger o patrimônio e de diminuir os custos, que é o mais interessante. Igual eu falei, você gasta 40% do seu patrimônio simplesmente para poder fazer um processo de inventário é algo absurdo. Não faz o menor sentido você gastar isso. Isso porque a gente já tem uma carga tributária altíssima. Porque para construir esse patrimônio, você pagou imposto lá atrás, quando você teve o seu café, né, vendido, ou quando você teve o seu produto vendido na sua loja. Então você já vem numa cadeia de impostos e esse patrimônio foi construído com a parte perdida em imposto. E você vai pagar de novo imposto simplesmente para passar ele para o seu filho? Não faz sentido, né? E assim, como você disse anterior, e é importante a gente frisar muito isso, porque, por exemplo, nós temos aqui em Manhuaçu, é uma coisa surreal, né? Os imóveis de Manhuaçu são mais caros do que qualquer imóvel da região. Consequentemente, aluguel também é um valor considerável. E para se adquirir um imóvel nesse preço, a pessoa tem uma renda considerável, né? Um pequeno apartamento aqui custa R$ 1 milhão. Então, pensando nisso, nós entendemos que essa pessoa, para poder comprar esse tipo de apartamento, ele deve ter ali seu imposto de renda na pessoa física na casa aí dos 17% a 27%, né? E esse impacto vai ser diretamente também nos aluguéis que ele receber se ele tiver esses imóveis para fins de investimento, pensando na rentabilidade de aluguel. E se ele tiver dentro da hold, ele vai pagar ali entre 6,5% e 7%, né? Então, faz uma diferença muito grande. Você pode até me corrigir se eu estiver errado, porque isso é uma parte mais contábil, mas a gente vê isso na prática acontecer dentro do direito, né? E nós sabemos que em Manhuaçu, num caso muito específico, eu diria que quase todo empresário, empreendedor que tem uma renda um pouco mais considerável, uma situação financeira mais considerável, mais equilibrada, investe em imóvel para fins de aluguel e deixa na pessoa física e está pagando 27,5% em cima desse aluguel. Isso, e assim, aí ele vai gastar, por exemplo, entre honorários, o imposto da doação para poder doar para a hold, etc. ali. Vamos pensar que por imóvel é uma casa de R$ 100 mil. Se ele tiver uma rentabilidade considerável, rapidamente ele vai recuperar esse investimento para poder colocar na hold. Além de tudo, ele vai ter a proteção patrimonial, vai poder fazer o planejamento sucessório, porque sem, de certa forma, gastar, fazer investimento, porque com a diminuição do tributo, né? Esse planejamento também tributário vai pagar essas custas que ele vai ter para fazer essa transferência. Exato. É interessante você falar isso da questão do tributário, né? Porque a gente pensa o seguinte, quando a gente vai criar uma holding, o quanto o cliente vai economizar no processo de inventário. Se ele tivesse isso na pessoa física, a primeira pergunta que a gente faz para ele quando ele chega aqui é: se você fosse vender seu patrimônio hoje, quanto que ele vale? Tudo que você tem. Ah, 30 milhões de reais. Beleza, 30 milhões você vai gastar pelo menos hoje aqui, vou jogar até um pouquinho para baixo, nem vou usar os 40%, não. Você vai gastar pelo menos uns 8 milhões para fazer o seu inventário todo. Você tem esse dinheiro? Não, não tem. Mas o seu patrimônio, ele foi comprado há 20, 30 anos atrás, certo? Só que ele não foi comprado pelo preço atual, ele foi comprado pelo preço lá da época. E aí, quando a gente vai pegar esse patrimônio pelo valor histórico, a gente está falando, às vezes, de um patrimônio de 300 mil reais. E quando a gente fala do patrimônio de 300 mil reais incorporado na hold, a partir daquele momento que a gente incorpora, o preço dele congela. Ele não vai subir mais, porque a gente está incorporando pelo valor histórico, obviamente, e o preço das cotas vai ser em cima do valor histórico. Então, ou seja, aquela empresa ela não vale 30 milhões de reais a título de cotas de capital. A título de mercado, se você for vender ela, como todos os imóveis, obviamente sim. Mas a gente está falando da economia, né? Em vez de você gastar 8 milhões de reais, a pessoa vai gastar 8 mil reais, 80 mil reais, perdão. Então, olha a diferença que dá de economia num simples planejamento tributário em cima da incorporação dos imóveis. E tudo é pensado, é aquilo que a gente falou lá do início. É tudo personalizado, é de acordo com o cliente. Né? Há pouco tempo atrás a gente abriu aqui uma hold exclusivamente para exploração de aluguéis. Eram 3 sócios distintos, tá? 3 colegas, 3 amigos,
e eles exploravam basicamente aluguel. Ela não tinha finalidade sucessória, não tinha finalidade de proteção, só que foi a forma que eles encontraram de, entre os três, fazer um acordo e receber os aluguéis de uma forma mais barata. Então foi aberto exclusivamente. Por isso que assim, a holding ela é personalizada. Ela serviu para eles dessa forma, mas talvez não serve para o João que tem 10 fazendas ali no interior de Minas. Então, esse produto não vai servir para ele. E são holdings, eu posso abrir aqui, são holdings com cláusulas totalmente diferentes. E eu tenho uma holding hoje de planejamento sucessório e proteção patrimonial, e eu tenho essa de aluguel. E são cláusulas diferentes. Algumas cláusulas são padrões, obviamente. O nome da empresa que precisa ter, o foro, né, algumas declarações. Mas as cláusulas, né, que são as mais importantes que a gente considera, elas são totalmente diferentes porque a finalidade dela é diferente. Não, e é muito importante a gente explicando assim de uma maneira mais simples, né? Porque talvez a pessoa está pensando assim, mas se eu colocar o patrimônio na hold, por exemplo, os imóveis de aluguel, e aí o dinheiro obrigatoriamente vai cair ali dentro da conta da hold e etc. E aí ele pensa, né? Tá, mas eu pago 27,5% na pessoa física, e aí eu vou colocar na hold e vou pagar lá 7%, dando um exemplo aqui grosseiro, né? E depois, como é que eu vou fazer? É simples, né? Você pode me corrigir se eu estiver errado, porque né, é uma questão mais contábil, mas não cabe bitributação. Isso já é uma parte do direito. Então, se ele recolheu 7% dentro da hold, que seria a tributação ali, a alíquota, né, por conta da empresa, basta ele, a partir do momento que recolheu lá, transferir para a pessoa física e usar esse recurso na pessoa física, né, sem problema nenhum. Ele não vai pagar um novo imposto. Ele vai pagar os 7% na hold, transferir apenas como um PIX ou uma TED, seja o que for, e depois usar na pessoa física. Exato. Perfeitamente. É porque, contabilmente falando, a gente está falando que ele recolheu o imposto sobre a atividade da empresa, que é recebimento de aluguéis, então ele já foi recolhido, e esse dinheiro, teoricamente, vamos falar assim, ele já está limpo, né? Já não tem mais, já não cabe mais tributação sobre ele. E aí, como que funciona na parte contábil? A gente distribui o lucro para o sócio. Então, ou seja, você recebeu lá 20 mil reais, pagou, a grosso modo aqui, 2 mil reais de imposto, sobrou 18. Esses 18 é distribuição de lucro. A gente transfere para a pessoa física como distribuição de lucro, né? E ela pode utilizar e não incide mais nada sobre ele. Por quê? A própria empresa já recolheu o imposto que existia, que era necessário, e o sócio só está recebendo o lucro da atividade da empresa dele, que é o que a gente falou no início. A holding é uma empresa, ela funciona como uma empresa normal. É claro que ela tem suas nuances, né, cada suas particularidades, mas ela funciona como empresa. E a atividade desse caso é a exploração de aluguéis. E quando você recebe o lucro, você não tem que pagar mais nada. Lá na sua declaração de imposto de renda, a gente tem que colocar, informar, obviamente, a distribuição de lucro, mas tem uma aba lá, rendimentos isentos e não tributáveis. E a gente informa lá o valor do lucro distribuído ao longo do ano. Tá? Então a gente tem que fazer, inclusive, a contabilização. Por isso que eu falei no início que a holding ela tem uma série de obrigações fiscais a serem cumpridas perante a Receita, que a gente vai contabilizar tudo o que aconteceu, se comprou, se vendeu imóvel, se recebeu aluguel, se não recebeu, o que foi feito para fechar o balanço no final do ano e aí sim poder distribuir o lucro que for necessário ou não, ou enviar as declarações que precisam ser entregues. Então, essa vantagem de você pagar menos imposto, poder usar o dinheiro depois como distribuição de lucro, não pagando novamente, é um dos pontos chaves também que a gente tem. Sim. Não, é muito importante isso, sabe? Porque economiza, né? E hoje a gente fala muito isso na prática, né? Que a gente lucra, a margem já é tão pequena em empreendimentos que a gente lucra com aquilo que a gente deixa de gastar, né? Meu pai fala muito sobre isso também, sabe? Porque a gente trabalha com operação sempre muito ajustada, né? Então, isso faz uma diferença muito grande. Quando você faz uma economia, talvez é uma pequena economia num primeiro momento, mas quando você soma ali durante uma vida tributária, faz uma diferença muito grande. E esse princípio da não bitributação, né, que é um princípio constitucional, e ali tem toda a legislação tributária também, veda a bitributação. Então, nunca isso pode ser mexido, né? Não há essa possibilidade de bitributação. Então, a pessoa tem essa segurança nesse sentido também, que não vai depois mudar essa questão. Pode mudar uma alíquota ou outra diante de uma reforma tributária, mas pagar duas vezes pelo imposto não há essa possibilidade.
Essa questão que você falou, né, da economia, eu brinco muito com os meninos aqui, né? Se a gente tem uma margem de lucro de 10%, né? Se eu ganho R$ 1.000, né, eu tenho ali um lucro de R$ 10, R$ 100, certo? Só que se eu deixo de gastar R$ 1, é R$ 1 que eu injeto na veia da empresa de lucro. Porque R$ 1 economizado é R$ 1 de lucro a mais. Não é só 10% da sua receita. Então, ou seja, a cada R$ 1 que você economiza, é R$ 1 a mais que você está guardando. Né? Então, ele não é a mesma proporção da sua margem de Na lucro. Então, verdade, faz toda a diferença. na verdade, ele é 10% da sua margem de lucro, né? Então é muito Exatamente. considerável, né? É. A gente estava conversando aquele dia, né? Que Uhum. nesse trabalho que, né, o escritório tem se especializado, dessa assessoria jurídica mais personalizada, e também é um trabalho que eu vejo que você faz na contabilidade, Sim. né? Conhecendo ali a rotina, as particularidades da empresa, isso faz uma diferença muito grande. Nós fizemos uma análise de uma empresa aqui do Meu Sul, não terminamos ainda essa análise, mas assim, como também existe no planejamento tributário muita pessoa, muito contador e muito advogado vendendo ilusão sobre recuperação tributária, etc., né? Uhum. Mas é um trabalho feito de forma personalizada que ali você tira 200 aqui, você tira Uhum. mais 1.000 ali, que você economiza numa questão trabalhista, que talvez está pagando uma Sim. insalubridade fora do grau, né? Talvez está Uhum. pagando um funcionário que não merecia ali, né? Diante do exercício da sua profissão, receber a insalubridade ou a periculosidade, talvez um imposto que está sendo recolhido numa alíquota diferente, Uhum. né? Uma questão de planejamento mesmo, de funcionamento, não só planejamento tributário. Uhum. Esse trabalho personalizado de uma assessoria jurídica dentro de empresa, ele se paga com tranquilidade. Também vejo que na mesma forma é na contabilidade personalizada. Sim. É uma economia mensal que o trabalho de uma assessoria mensal, né? Ali a gente faz um trabalho durante um ano, o contrato sempre é de no mínimo um ano, porque é um Uhum. trabalho que leva tempo para dar resultado. Porque é isso, são pequenas economias que quando você chega no final, dá um resultado muito grande, muito importante, sabe? E é um serviço relativamente barato diante do retorno que ele dá dentro das empresas, sabe? E aí vejo que você também faz esse trabalho, né, na É. contabilidade. A gente até fez um levantamento início dessa semana. Agora eu estava até para postar, mas com a correria a gente acaba esquecendo. A gente fez um levantamento de tudo que foi economizado de imposto em 2023 para os nossos clientes, todos os clientes que estão na nossa base. A gente chegou a um número de 2 milhões e cento e pouquinho economizado. A gente tem alguns clientes que têm um faturamento muito alto. Então, ao todo, né, todos os nossos clientes, é claro que alguns não tinham o que fazer, outros a gente conseguiu economia. Ao todo, a gente chegou no número de 2 milhões e 100, cento e poucos mil de impostos economizados que foram para o bolso dos clientes, que acho que é a principal busca dos clientes, dos contribuintes, é isso, é mais dinheiro no bolso, é lucro, porque o que importa no final das contas não é o que você fez, é quanto que te sobrou. É, Né? Então, eu acho que é isso que os clientes pensam e é nisso que a gente trabalha. E eu sempre falo isso para os meninos, gente, o nosso foco ele tem que ser no foco do cliente. Ele não pode ser no cliente, porque quando você foca no cliente, você não sabe o que ele pretende. Então, o nosso foco tem que ser o mesmo foco do cliente. Então, se ele quer crescer 10% no ano, eu tenho que ajudar ele a crescer 10% no ano. Eu não posso estar focado só em atender ele bem. Eu tenho que estar focado em atender ele bem, mas focado, né, no que ele quer. E outra questão do atendimento personalizado, foi até engraçado hoje, a gente tem aproximadamente hoje 250 e poucos, quase 260 clientes, né? A gente está em 8 estados diferentes, em mais de 60 cidades, em mais de 40 cidades, né, distintas. E essa personalizada de você estar próximo do cliente, por mais que esteja à distância, teve um cliente hoje, né, que eu estava conversando com um rapaz da minha equipe, e ele falou assim, eu tenho que ver se o fulano tem uma aplicação, não sei o que, tal, tal, tal. Eu falei assim, ele tem conta no banco XYZ. Olha nos bancos dele, vê se tem, pede ele os extratos do banco para ver se tem. Então, ou seja, essa proximidade, esse atendimento personalizado me faz ter a facilidade de saber o que acontece na empresa do cliente, quem trabalha lá, o que ele tem, como é que ele faz e onde ele quer ir. Então, igual eu falei, você falou assim, rapaz, mas como é que você sabe? Eu falei, cara, não sei, eu sei que eu decoro, né? Tem memória fotográfica, a gente conversa muito, e eu falei, tem no Itaú, no Inter e no Banco XP. Olha aí que ele vai ter alguma aplicação desses três. E aí ele falou assim, não, vou olhar aqui e tal. E tinha realmente uma aplicação.
Então, essa proximidade com o cliente, esse atendimento personalizado e humanizado, que é outra coisa que eu falo muito aqui nos meninos, que é um dos nossos valores também, que é o atendimento personalizado e humanizado, é você entender qual que é a dor do cliente, se colocar no lugar dele e trazer ele para perto de você, no sentido de conseguir entender o que ele quer. Não é só atendê-lo bem, é entender o que ele quer, que eu acho que é o principal. Você precisa de saber a solução que ele precisa da forma que é melhor para ele, né? Exato. Eu falo muito isso. Eu estou me especializando, né, no direito empresarial, né, e fazendo esse trabalho, né, porque a gente aprende muito na prática, né? Precisamos da teoria, sem sombra de dúvida, porque a legislação não tem como fugir dela, né? E também no direito previdenciário, porque eu gosto também do direito previdenciário, eu gosto de estudar a respeito da matéria, né? Mas meu desejo é nichar, de fato, o escritório 100% na parte do direito empresarial, nessa questão de uma assessoria mais personalizada. E eu falo muito que o meu primeiro cliente do direito empresarial, que me contratou para uma assessoria personalizada, já deve ter em torno de um ano que eu presto esse serviço para ele. E aí eu envolvi tanto, né, conheço tanta rotina dele, né, da empresa dele, da vida pessoal, que a gente acaba envolvendo, assim, conhecendo, né, o funcionamento ali, o que tem, o que não tem, que mesmo não atuando no direito de família, ele teve um problema familiar e acabou tendo que se divorciar. Eu já conhecia tudo, né, conhecia todo o patrimônio, então a gente acaba conseguindo ali gerenciar, né? Foi um divórcio feito em cartório, então muito mais simples. Então eu já sabia os valores, sabia o que tinha, para poder dar mais até celeridade, né? Porque eu não precisei sentar com ele para fazer um levantamento patrimonial, para poder fazer uma avaliação. Nós já sentamos e fizemos um acordo. Bastou levantar a certidão, levar para o cartório e resolver muito rápido, porque eu já conhecia ali a rotina. Muita gente ainda tem um certo preconceito com os profissionais menores, assim, né? Em todas as áreas. E buscam grandes escritórios, né? E etc., principalmente de capital. Isso é um erro muito grande, seja de qualquer matéria, seja de contador, seja, né, de advogado, seja de qualquer matéria. Porque o trabalho vem frio. E o trabalho, principalmente de advocacia e contabilidade, precisa ser um trabalho mais humanizado. Porque Exato. sabendo as particularidades, né, as peculiaridades de cada cliente, você pode ajudar o cliente a crescer mais e evitar problemas, né? Porque uma vez que você conhece a rotina do cliente, você evita também que ele caia em problemas, que ele caia em golpes, né? E por aí vai. Então, assim, eu assim, aposto muito nesse tipo de trabalho personalizado, né? Assim, uma coisa ali mais que meio que manual mesmo, né? É uma coisa Com bem ali mais envolvida, atenção, mais proximidade, né? bem envolvida com a atividade do cliente mesmo, porque eu acho que dá um resultado muito grande, sabe? Muito grande. Mas é o que você falou, a economia ela é de pouco em pouco, né? Igual eu apresentei esse número aí, que a gente conseguiu levantar aproximadamente 2 bilhões e cento e poucos mil de impostos economizados. Eu tive cliente que economizou 5 mil reais, mas foi muito para o faturamento dele. E eu tive cliente que economizou 800 mil reais, que é muito também para o faturamento dele. Então isso é relativo. Para aquele cliente que economizou 5 mil, a gente está falando que ele tem um faturamento de 60 mil no ano, né? E aí 40 mil. O cara que economizou 800 mil, a gente está falando que ele tem um faturamento de 15, 20 milhões, 25 milhões no ano. Então é muito, né? Então, igual eu falei, a minha intenção com isso é trazer para o cliente um lucro maior, né? Colocando mais dinheiro no bolso dele, porque ele entende também que o meu trabalho é necessário e é assim que eu consigo entregar para ele valor nisso aí, e ele entende que eu faço diferença na empresa dele. E que é essa a nossa premissa, né? Eu fazer diferença na empresa. Né? E até o nosso lema, né, que a gente fala, o nosso compromisso é com o seu sucesso. Se você estiver bem sucedido, a gente também vai estar. É um resultado mútuo, né, para ambas as partes. Sim. E aí, ainda voltando, acho que não ficou. Os principais pontos da questão da hold, né? Eu acho que. Estou pegando aqui minhas anotações, mas eu acho que a gente abordou os principais pontos, né? Mas, assim, é importante a gente frisar a importância, principalmente, da hold, pensando em uma hold familiar de planejamento sucessório. Tem sido um problema no Poder Judiciário, e aí falo com mais experiência, né? Porque a gente vê na Justiça todo dia. Não é notícia
que inventários fazem, né? A gente fala muito que inventário está debutando na justiça, né? Porque passa de Uhum. 15 anos. Se a gente tiver filho menor, com toda certeza, quando ele chegar ao fim do inventário, ele vai ser maior de idade. Então, é um problema muito grande, sabe? E aí o judiciário já está abarrotado de processo, né? Faz o melhor da maneira que pode, mas diante de tantas também, né? Tantas ali é muito melindroso um processo de inventário. Porque quando Uhum. você discute cota partes das pessoas, se não houver ali um acordo entre as partes, se houver a discussão a respeito, né, se todo mundo quiser uma fatia que está ficando para o outro, Uhum. isso talvez nunca acaba um processo judicial Exato. nesse sentido. Uma E hora alguém muito vai ter que dos, abrir mão. em muitos dos casos, aí a vontade, né, do patriarca que está deixando o patrimônio não vai ser atendida, né? Então é muito mais justo para quem também está deixando o patrimônio fazer isso em vida, né? Pode ser feito por testamento? Pode. Talvez é mais simples e menos oneroso, né? Mas é mais oneroso depois dentro da sucessão, porque o ITCMD vai ser muito maior, né? As custas de monumentos cartorais. Então, A gente tem o ganho de capital também, que tem que ser pago. exatamente. A gente estava até conversando outro dia, né? Que está saindo notícia, aquele caso do Gugu, Sim. né? Que a gente estava debatendo a respeito. Um patrimônio absurdo daquele, né? De bilhão de reais. Já tem tanto tempo de discussão na notícia e acredito eu que vai demorar tantos anos Ainda mais. mais. E o patrimônio está sendo dilapidado. As empresas estão paradas, né, decretando falência, porque elas não estão podendo gerar lucro e elas Uhum. geram despesa, né, os Uhum. empreendimentos das empresas. E, por exemplo, imóveis que não estão sendo utilizados estão deteriorando, que não estão podendo ser alugados, que eram muitos imóveis, né, estão deixando de oferir renda ali. Então, assim, Uhum. esse patrimônio, quando chega no final, ele já não tem o mesmo valor, diria eu, que nem 50% do valor de quando houve o óbito. E é muito é importante a gente falar isso exatamente por isso, porque um processo de inventário, como você falou, ele se alastra por muitos anos, né? E essa lapidação do patrimônio, ela traz uma série de fatores que, assim, a gente tem que entender o seguinte: o que que incide em cima do processo de inventário, né? Então, primeiro, a gente está falando aí do TCMD, do ganho de capital. O ganho de capital é 15%, né, entre o valor da diferença do valor que foi avaliado para o valor que foi comprado. Então, com certeza, ele deve ter patrimônios muito antigos, porque, né, ele trabalhou há tantos anos, então provavelmente ele tem patrimônios muito antigos. Então, imagina o custo que vai dar esse inventário, e ainda assim, né, porque ele é avaliado pelo valor da data da morte. Né? Se demorar mais 10 anos, 15 anos e o processo for lapidando o próprio patrimônio, no final das contas, se bobear, vai sobrar, né, para eles que estão acostumados, né, com muito, vai sobrar uma merreca, porque o patrimônio já foi praticamente todo lapidado e ainda quando chegar na frente tem que colher ganho de capital, quando, né, distribuir para cada herdeiro, tem que pagar o ITCMD, tem que pagar os custos do advogado, e eles estão fazendo com o advogado caríssimo. Uma das partes está fazendo com o Nelson Williams, se eu não me engano. Você imagina quanto que não deve ser os honorários dele. Então, no final das contas, o processo todo vai praticamente acabar com o patrimônio dele. E os filhos que contavam talvez com isso, provavelmente, vão ter que se virar nos 30 para resolver. E se tivesse sido feito uma holding, tivesse sido feito um planejamento, isso já teria sido resolvido. As pessoas que entraram no processo depois, né, lá no que alegaram que era o namorado dele, etc., não estariam envolvidas nesse processo, porque já teria sido transferida as cotas, né, para os próprios herdeiros. Então, o processo teria sido muito mais rápido, né, muito mais barato, e principalmente quem já é de direito já teria acesso ao patrimônio e já estaria fazendo o que bem entendesse com ele, que seria o importante. Porque hoje a gente vê, né, a reclamação até dos filhos, é que eles não estão tendo acesso a dinheiro, a patrimônio nem nada, e eles estão tendo que recorrer à ajuda de familiares, amigos, para poder até mesmo pagar as contas às vezes. Então isso traz até uma certa forma um vexame para a família, né, que era tão rica, né, e provavelmente vão falir, os filhos vão ser rebaixados de classe social
por um mau planejamento. É claro que ele não esperava, ele era novo, não esperava morrer, mas a gente não sabe o dia de amanhã para a gente preparar o futuro, né? Sim. Não, com toda certeza. Faz toda a diferença. Acho que já caminhando para o final, porque o tempo do Instagram também limita, né? Mas foi Sim, muito bacana, Pedro. A gente trouxe algumas excelente. informações. Acho que podemos dar continuidade. Temos muitos temas que aí que a contabilidade e o direito trabalham muito junto quando se fala, Sim. né, de direito empresarial, né? Acho que a gente pode depois pensar em umas outras lives. Eu acho que também convidando as pessoas para interagir conosco a respeito do que tem dúvida, né? Uhum. Para a gente poder pensar em outros temas. Acho que a gente pode falar dessa questão de um planejamento tributário dentro das empresas, que isso faz uma diferença muito grande também na vida do empreendedor, né? Há muita matéria a ser discutida dentro de direito e contabilidade empresarial. Mas te agradecer mesmo também, né, dessa oportunidade da gente estar batendo esse papo aqui. Acho que foi muito proveitoso o nosso momento de conversa. Meu amigo, 100%, eu concordo aí que foi extremamente proveitoso, tanto para mim quanto para você. Foi uma troca de conhecimento mútuo aí, eu um pouquinho da parte, né, jurídica, você um pouquinho da parte contábil, e eu acredito que quem nos assistiu aí também, com certeza, pelo menos alguma noção, se não tinha, agora tem, e quem tinha dúvida passou pelo menos a entender um pouco mais, né, e esclarecer, principalmente desmistificar essa situação que holding é para quem é muito rico, né? E não é. Essa é a verdade. Holding é para todo mundo, para você que tem um apartamento, para você que tem um lote, ela já serve para você. Depende só do que você quer, porque ela é um produto personalizado, não um produto de prateleira. Né? E te agradecer pelo convite, né? Foi excelente, né? E com certeza, se Deus quiser, a gente vai poder fazer, né, outras lives aí também, gravar podcasts aí, né, sobre os assuntos que são polêmicos, mas ao mesmo tempo são tão importantes, né, para a população. É bacana demais. E só frisar uma coisa, que é ainda mais importante fazer a hold para quem está pensando em comprar o primeiro imóvel. Porque aí ele não tem nem a despesa de fazer o recolhimento do ITCD, que é o imposto da doação, né? Então, se ele já Exato. tiver esse planejamento antes, né? Igual muitas pessoas jovens também nos seguem, né? Então, se a pessoa estiver pensando em adquirir ali seu primeiro imóvel, construir seu patrimônio, fazer esse planejamento antes de tudo, já vai fazer uma diferença muito grande no futuro. Na verdade, ele vai até economizar, além disso tudo, também as taxas cartorárias, né? Porque ele vai ter, se ele compra na pessoa física, ele precisa ir lá, registrar no cartório. Quando ele vai e incorpora isso na holding, ele vai ter que gastar novamente. Então, ele tem uma economia, né, dupla, vamos dizer assim. E Sim. igual eu falei, igual a gente falou desde o início, né? As vantagens, elas são inúmeras, desde que sejam bem feitas. Exatamente. Beleza, meu amigo. Um grande abraço, então. E nós vamos falando e vamos ver se mês que vem a gente faz mais uma sobre um outro tema e o pessoal interagindo aí, trazendo as dúvidas, a gente vai construindo aí esses temas para as próximas. Combinado, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez e obrigado a todo mundo que participou aí com a gente. Bacana demais. Um Valeu. grande abraço, um abraço a todo mundo. E dá um abraço no neném lá. Deixa comigo. Vou lá buscar ele agora, inclusive. Um Maravilha. abraço. Até Tchau, mais. Tchau, tchau. tchau.